Olá, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo com Elas, com as queridíssimas aqui, as meninas da bancada feminina do Antagonista. Então, nós estamos aqui hoje com a Kis Vasconcelos, a Júlia Schiafarino, a Marisa Vanzeller e eu, Vanessa Lipelt. E hoje a gente não tem a presença do nosso querido chefe, Cláudio Dantas, mas tá aqui, ó, aqui do nosso ladinho, marcando presença, e hoje somos só nós, as meninas, aqui, passando para vocês que estão nos acompanhando, então, as principais notícias da semana. Nós vamos ter hoje duas convidadas muito bacanas, que são a Maria Vitória e a Thaís Seibert. As duas são da agência de dados Fiquem Sabendo, né? Agência de dados que, então, responsável por trazer aí às claras os dados do uso do cartão corporativo pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar, então, sobre lei de acesso à informação, transparência, vamos falar também da questão dos Yanomamis aqui, com a Kis, teve uma entrevista incrível essa semana. Então, sejam muito bem-vindos todos, meninas, cumprimentem aí os nossos... Só uma ressalva, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente, gente. Boa noite a todos. Oi, boa noite. A gente está de volta agora com o nosso Papo com Elas, tanto cobrado no mês de Brasília, o pessoal cobrou, falou que para a gente apresentar o programa, e a gente está de volta aqui às sextas-feiras, fazendo mais alegria e cor, né? Porque eu estou aqui, ó, a caráter rosa e roxo. Vem combinando com o cenário, rosa e roxo, né? Vocês não estão vendo sapato amarelo. Tem um sapato amarelo, gente. Tem um sapato amarelo. Eu já fui chamada de Shrek, né? pelas minhas filhas, quando eu saí de casa, porque eu tô de verde e marrom, então já... Mas a Kis não, a Kis ela veio toda hoje ornando com o cenário, né? Menos o sapato, que dissoa um pouco, mas sexta-feira é um dia de cor, vim aqui a caráter. E Júlia? Tá certíssimo. Né? Então, gente, olha só. Eu acho... Vamos trazer logo as nossas convidadas pelo seguinte, porque uma delas está falando com a gente diretamente de Nova York. Então, vamos puxar já as meninas do Fiquem Sabendo para conversar conosco. Eu queria dar as boas-vindas, então, à Maria Vitória e à Thaís Seibert. Olá, meninas, tudo bacana? Olá, boa tarde, todo mundo. Oi, boa noite. Então, olha, para quem não conhece o trabalho do Fiquem Sabendo, né, eu acho difícil que essa semana não tenham ouvido falar do Fiquem Sabendo, porque foi essa agência de dados que foi responsável por trazer à tona, então, algumas das coisinhas que o ex-presidente, que bem aqui me lembrou, Marisa Vanzeller, usou, então, o cartão com forma de brigadeiro, leite condensado, Nutella, picanha, bombom sonho de valsa, salgadinho fandangos, tudo nós, tá? Zero regime. Contribuintes pagando por isso. Camarão, teve panetone, né, de loja aí de chocolate de famosa, até desodorante, Rivotril, Lexapro, remédios que são usados para tratamento de síndrome do pânico. Então, foi esse trabalho da agência Fiquem Sabendo que trouxe, então, para todo mundo as claras no que foram gastos, né, de que forma foram gastos o cartão, o uso, né, do cartão corporativo. Meninas, como é que foi? Vocês tentaram muito tempo? Primeiro, vamos explicar para quem não conhece, né, um pouquinho da Fiquem Sabendo, o que é a agência Fiquem Sabendo, o trabalho de vocês, e aí queria em seguida que a Thaís explicasse, então, como é que foi chegar até esses dados, né? Qual o caminho que vocês percorreram? Perfeito. Bom, primeiro, obrigada pela recepção, pela oportunidade. Já peço desculpas adiantadas, que aqui em Nova York passa muita ambulância, tem muito barulho, então o áudio às vezes vai dar uma complicadinha. Mas eu fiquei sabendo, ela nasceu de 3 jornalistas e um advogado apaixonados pela Lei de Acesso à Informação, que na época, há 5 anos atrás, era uma lei muito, assim, né, de nicho, poucas pessoas conheciam e pouquíssimas pessoas na sociedade civil sabiam como utilizar. E a gente colocou como missão democratizar, né, tornar ela realmente acessível e uma ferramenta à disposição de todos os cidadãos. E desde então temos feito esse trabalho
a partir de 4 frentes, né? O jornalismo, que às vezes é o que aparece mais, que a gente consegue fazer esse bastidor de fornecer dados e documentos inéditos, nunca acessados antes pela sociedade, para os veículos de todas as orientações e regiões, locais, nacionais. Também temos um braço muito forte de advocacy, no qual a gente consegue reverter medidas antitransparência e avançar pautas que ampliam a situação da transparência pública no Brasil. Também temos um braço de educação que foi construído aí magistralmente pela Thaís, que também é professora, e até convido todo mundo para dar uma olhada na Wikilai. A gente criou uma Wikipédia do acesso à informação, com tudo que o cidadão precisa saber. E, por último, estamos envolvendo também tecnologia cívica. Então, é um trabalho multidisciplinar com o objetivo de cortar o labirinto entre os cidadãos que precisam de dados, documentos para melhorar a sua vida, né, e a sua interação com o poder público, e o governo, que hoje ainda tem um labirinto muito complexo que a gente está tentando encurtar o caminho. Olha, a gente está com o Wikilai aqui na tela, então está aí mostrando bem o trabalho de vocês. Ô, Vitória, deixando muito claro, né? Qualquer cidadão pode utilizar a Lei de Acesso à Informação para poder acessar informações do governo, né? Vamos deixar isso bem claro para as pessoas que estão acompanhando a gente, porque quando eles veem nós, jornalistas, falando da Lei de Acesso, eles têm essa ideia de que é uma coisa muito restrita, então que só jornalista tem acesso. Não, qualquer cidadão, correto? Qualquer cidadão, a gente tem uma das leis, às vezes o pessoal tem muito essa ideia, né, de que o Brasil está sempre muito atrasado. Eu acho que um dos ouros que o Brasil tem é uma das melhores leis de acesso à informação do mundo. Quando eu conto aqui certas das vantagens que a gente tem, os americanos ficam com muita inveja, porque a gente tem, né, um sistema eletrônico que pela internet qualquer cidadão procura no Google 1 minuto, faz um pedido de acesso à informação, em 20 dias o governo tem que te dar uma resposta, enquanto aqui nos Estados Unidos você tem que mandar carta, às vezes tem que pagar, e no Brasil a gratuidade é universal, e tem gente que recebe resposta do governo até 25 anos depois do pedido de acesso à informação feitas. Então, a gente pode se orgulhar. Eu queria tirar uma dúvida. Nesse tempo, né, que vocês, que a Fiquem Sabendo ela atua, teve algum período, algum momento que foi colocado em xeque o uso da LAI mesmo, assim, que a LAI esteve ameaçada? Sim, logo no... assim, ameaçada da LAI morrer, da LAI acabar, eu acho que não, porque ela conseguiu, de certa forma, se consolidar aí como uma das queridinhas da sociedade civil organizada, mas no começo, no primeiro mês do governo Bolsonaro, houve uma tentativa de ampliar o rol de pessoas que poderiam responder a LAI, que incluiria assessores, né, que normalmente têm a prerrogativa de proteger ou defender a imagem do governo, e não de um técnico concursado que tem a obrigação de atender a Lei de Acesso à Informação ao pé da letra. E isso a gente conseguiu fazer um barulho com o pessoal do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas e outras ONGs, e conseguimos reverter isso. Foi a primeira vez que a LAI foi trending topics do Twitter, porque hoje está todo mundo falando de LAI, mas 3 anos atrás, 4 anos atrás, era ainda uma coisa muito nichada. E depois, no primeiro mês da pandemia, tomamos um susto também com uma tentativa que outros países tentaram também, de congelar os prazos da Lei de Acesso à Informação enquanto durasse a epidemia. Ou seja, no momento que era mais crítico para toda a população ter dados atualizados de uma série de questões, né, saúde, educação, transporte, a gente não teria esse acesso. E aí a gente também conseguiu, com pressão da sociedade civil, reverter.
Deixa eu fazer uma pontuação aqui, aproveitando a fala da Vanessa agora há pouco, sobre essa disponibilidade dos acessos a toda a sociedade. A gente sabe que a sociedade tem, de fato, acesso, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode pedir, mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece, né? Poucas pessoas, de fato, solicitam, e também tem um pouco aquela preguiça de ir atrás da informação. É muito mais fácil quando a informação já chega, além de divulgada, mastigada também, né? E aí eu faço a pergunta para a Thaís. Thaís, como é que tem sido esse trabalho, assim, com vocês? Qual é a ambição maior que vocês têm em relação ao projeto para entregar dados à sociedade? A nossa missão é democratizar a lei de acesso à informação, né? Fazer com que ela realmente seja conhecida e utilizada pelos cidadãos em qualquer recanto do país, né? Até porque é necessário que a gente tenha embaixadores da LAI, né? Apaixonados pela LAI, como a Vanessa disse ali, que ela adora a LAI, né? A gente precisa de pessoas assim em cada município brasileiro para bater na porta da prefeitura da sua cidade, da Câmara de Vereadores da sua cidade e fazer valer a lei de acesso à informação, porque agora o foco está muito no governo federal por causa desse debate, né, do cartão corporativo, mas a LAI é para todos os órgãos públicos, né? Não importa se é do legislativo, do judiciário, do executivo, se é no município, se é no estado, né? Então todos os entes públicos eles estão sujeitos a essa legislação e o cumprimento dela e o aperfeiçoamento desse contato, né, do governo com o cidadão e do cidadão com o governo nesse serviço de transparência, né, passa muito por a gente usar esse recurso enquanto cidadãos, né, quanto mais gente tiver consciente disso e apta, né, a utilizar esses recursos, melhor. E aí posso até falar um pouco, porque vocês mostraram a Wikilai, né, que é um projeto muito querido, assim, da gente, não fiquem sabendo, meu, né, muito querido, claro, porque pude estar, né, à frente de algumas ações dele no ano passado, principalmente, né, no ano passado, e nesse projeto a gente conseguiu avançar um pouquinho mais, porque a Fiquem Sabendo tem uma trajetória longa, né, desde toda a sua fundação, com os cofundadores, né, Maria Vitória e os outros cofundadores, que lapidaram a formação de muitos jornalistas, né, construíram a formação de muitos jornalistas. E a gente já está, né, com um conhecimento um pouco mais popularizado, mesmo assim, as pesquisas da Abrage mostram que a LAI é pouco utilizada, né, por jornalistas, e com a Wikilai a gente conseguiu avançar um passo, levando também esse conhecimento para lideranças, para ativistas, né, para outros movimentos da sociedade civil e comunicadores mesmo, né, da sociedade. A gente está nesse momento com uma formação em andamento, com apoio de uma instituição chamada Internews, no projeto Enraizado na Confiança, que a gente está alcançando comunicadores da Amazônia, né, e que inclusive fizeram e sugeriram pedidos de informação do interesse deles, né, de questões dos territórios deles, que foi um exercício muito interessante, assim. Então a gente realmente tem essa missão, né, e quer levar ela em frente de popularizar a lei de acesso como algo que é para todo mundo, não é só para jornalista, e os cidadãos têm que usar. Eu fico surpresa até você dizendo que o jornalista ele ainda usa pouco, porque de toda a categoria social, pela minha visão, né, era a categoria que mais utilizava a LAI. Até por ter isso também, de ser uma questão de você conseguir um acesso, talvez dar uma coisa exclusiva e também colocar para a sociedade debater, né? Eu queria trazer um dado, Thaís. O ano passado, exatamente, eu fiz uma matéria falando do quanto tinha aumentado o acesso à informação, especificamente sobre a presidência da República, alegando sigilo, né? Então, a gente teve aí um salto de quase 20% em relação a governos anteriores, né? O governo Bolsonaro, até aquele período que eu fiz a matéria, né? Hoje, eu até pensei aqui, vou atualizar isso para ver quanto foi. Mas até o ano passado, isso representava 20% da negativa dele, o que é muito. O que é muito, porque eles usavam esse subterfúgio justamente para negar informação. E aí a gente vem agora na questão do cartão corporativo, porque os dados estavam sob sigilo e agora, então, está vindo à tona através do trabalho de vocês. E eu queria saber, assim, como é que foi esse caminho, Thaís, para vocês terem acesso a esse conjunto enorme de dados? Gente, é muita coisa. Thaís estava falando aqui antes, né, da nossa live,
que a equipe estava trabalhando hoje em cima de novas notas fiscais que eles conseguiram ter acesso. Vai vir muita coisa nova aí, Thaís. O que a gente pode esperar aí? Até um gancho importante deixar para a Maria Vitória depois falar um pouco mais sobre o sigilo, porque ela própria, né, encaminhou uma lista de sugestões da Fiquem Sabendo para esse novo governo, né, em relação a isso. Tem algumas confusões em relação ao sigilo, né, por ele ser utilizado muitas vezes de forma indevida mesmo, e até uma incompreensão do cidadão e do próprio jornalista, muitas vezes, sobre o que é realmente sigilo e o que é outra coisa. Esse caso mesmo do cartão corporativo, ele não está enquadrado nesses outros sigilos polêmicos, né, de 100 anos, não é uma quebra de sigilo do governo Lula, né, ele está seguindo à risca o que diz a Lei de Acesso à Informação. O artigo 24 lá da lei diz que, após o término do mandato, né, durante o mandato, os presidentes, vice-presidentes e seus familiares têm o sigilo dos seus gastos garantido, mas após o término do mandato, imediatamente isso passa a ser público. A questão é que ele passa a ser público, mas não é publicado. Precisa algum cidadão ir lá e fazer um pedido, que foi o que a Fiquem Sabendo fez. Então, a Fiquem Sabendo já tinha obtido dados em outras oportunidades, né? No ano de 2019, a gente divulgou uma série de planilhas, né, com gastos de outros ex-presidentes. A gente já tinha feito, né, um exercício interessante com outros, os outros que ocuparam o cargo, né? Então, a nossa preparação, o nosso planejamento foi fazer o registro do pedido, sabendo que ele ia ser avaliado já no novo governo, então a gente se precaviu nesse caso, né? Fez o pedido antecipadamente para logo em janeiro ter o retorno dos gastos do ex-presidente, e não foi só esse, né, que foi liberado. Quando a Secretaria da Presidência entregou a resposta do nosso pedido, entregou uma planilha com gastos desde 2003, então abrangendo outros presidentes. E aí a diferença foi um pouco essa, né, porque eles não simplesmente responderam o nosso pedido, resolveram ativamente colocar essa planilha pública num link no site da Secretaria da Presidência, que depois também foi incluído no portal da transparência. Então, esse movimento, ele é um movimento natural, assim, da lei de acesso, mas claro que teve a nossa inteligência e a nossa expertise da Fiquem Sabendo de se antecipar a isso e conseguir, num primeiro momento, revelar essa planilha, que, enfim, depois a gente pode esmiuçar alguns problemas que tivemos, né, para justamente lidar com esses dados, por outras questões, mas isso não era suficiente, a gente queria o detalhamento das compras, e isso a gente só consegue com as notas fiscais, né? Então, só vendo nota por nota que a gente sabe os itens que foram gastos em cada momento ali, né, em cada compra que foi feita. Então, a gente entrou com recurso, né, imediatamente, e o recurso foi reconhecido e a gente teve acesso às notas. Só que o que na prática significa acesso às notas? Significa que a gente tem que ir a Brasília, em um prédio do Planalto, e acessar os arquivos físicos. Essas notas fiscais, elas estão em centenas de caixas, com muitos papéis. As notas fiscais fazem parte de um processo administrativo que tem todas as justificativas, então tem um monte de outros dados que, na verdade, não são públicos. O que é público é a nota fiscal, então tem muitas informações que a gente não pode ter acesso porque envolve dados pessoais e outras questões. E, na prática, esse é o acesso. Então, a gente realmente precisou montar uma equipe, né, montar uma operação, uma estratégia para ir lá e digitalizar, né, e fazer o máximo possível que a gente conseguisse para poder colocar isso a público, né? Então, isso acho que é um dos méritos da operação, inclusive, é levantar esse debate, né, do real acesso, uma vez que só está em arquivo físico. Vamos falar do valor, né? Porque, de acordo com as planilhas que vocês tornaram públicas, com as notas fiscais, no dia 6 de janeiro, foram gastos 27,6 bilhões pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022. Porém, no portal da transparência, essa quantia já passa de 75 milhões nestes 4 anos. É nota fiscal, hein, meninas? Tem nota fiscal. Precisando de ajuda, pode chamar a gente para ir lá, né? Para digitalizar, que a gente vai, feliz. Bom saber, hein? A gente está precisando de ajuda, sim. Então, essa questão do valor é uma questão delicada mesmo, porque essa planilha que a gente recebeu da Secretaria da Presidência da República, que está lá no site da Secretaria, né, da Presidência da República, ela, de fato, não inclui todos. Depois, eles, né, de alguns dias, eles confirmaram que ela não inclui necessariamente todos os gastos podem ser maiores, porque tem
Tem várias unidades dentro da presidência, então tem outras unidades dentro da presidência, e algumas delas podem ter sigilos específicos, como, por exemplo, a ABIN, né, Associação Brasileira de Inteligência, Agência Brasileira de Inteligência, e o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional. Então, esses órgãos, eles podem colocar em sigilo certos gastos a seu critério. E aí, esses não vão estar nas planilhas, não vão ser acessíveis essas notas fiscais, porque aí tem sigilos próprios desses departamentos, por exemplo. Então, é muito delicado fazer essas comparações dos valores e a gente bater e ter a certeza do que é o que, por esse motivo, né? Porque hoje a gente, com os dados que estão disponíveis, a gente não consegue ter essa segurança, que está sigiloso, a gente não consegue ter acesso. Mas é muito... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou sobre essa questão de existir a lei, ou seja, diz que findo o mandato, os dados eles estariam disponíveis, só que isso teria que ser provocado. E aí eu pergunto para vocês se já existe alguma iniciativa no sentido de fazer com que essa provocação ela não seja necessária, isso seja automático, porque seria o ideal. E aí, junto com isso, porque é aquela coisa, né, transparente, mas não muito. E aí, a outra coisa que eu queria questionar vocês também, e eu acho que seria até interessante vocês colocarem um pouco para a gente, é como é que é essa estrutura de transparência que o governo brasileiro tem? A gente sabe que o Brasil, vocês mesmos reforçaram, que o Brasil tem uma das leis de acesso à informação mais, posso usar, invejáveis do mundo. Só que o que é que a gente tem de estrutura para isso? Porque será que o fato de se colocar, você só vai ter acesso a essas notas fiscais fim do mandato e aí tem um mundo de caixas com notas para você ir lá olhar uma a uma. Na cabeça de qualquer pessoa seria mais racional, à medida que você pega a nota, digitaliza, terminou o mandato, publica. Então, assim, o que a gente tem? Eu queria que você falasse um pouquinho o que a gente tem mais de gargalos mesmo. Então, isso até a Thaís esclareceu, né, que não foi uma decisão do governo Lula e que não era um sigilo de 100 anos, porque de fato é como isso estava na Lei de Acesso à Informação, mas a lei, a transparência, ela é viva, então a gente vai ultrapassando os primeiros obstáculos, né, então assim, antes você não tinha todas as despesas do governo no portal da transparência sendo publicadas com nome de servidor, depois você não tinha as passagens, e aí agora tem, então aos poucos a gente vai consolidando todos esses caminhos, né? Em relação à transparência ativa, que é isso, né? Automaticamente a coisa ser publicada é sempre pelo que a gente defende, né? Porque, assim, na prática, o governo, ele é um mero armário. Tudo que está lá dentro é nosso. Não existe hoje tecnologia, armazenamento, nuvem e forma de colocar esse armário todo aberto de uma vez só. Então, a gente separou a transparência, né, entre a transparência ativa e a passiva, que é essa que o governo publica automaticamente, e a passiva é a que a gente tem que provocar. Está em discussão neste momento, no novo governo, um decreto que vai mudar as regras do cartão corporativo em relação à transparência. A gente ainda não tem, né, clareza e definição até que esse decreto seja publicado, mas parece que a intenção é que, no final de cada mês, todos os órgãos tenham que publicar os seus gastos de cartão corporativo, né, pelo menos os valores e as descrições daquilo que não for sigiloso, de, né, pessoal, por exemplo, né, seguranças que acompanham a presidência, esses nomes não podem vazar por uma questão óbvia de segurança e proteção da presidência, mas tirando isso, a ideia é que os órgãos coloquem. Inclusive, está aberta a consulta pública para essa medida, que hoje está prevendo que os órgãos publiquem no final do mês no site de cada órgão, e uma das coisas que a gente está tentando indicar ao governo, até pela consulta pública, é que seja tudo centralizado no portal da transparência, que aí entra essa segunda questão da estrutura, né? A gente tem, o próprio portal da transparência é também uma ferramenta super premiada internacionalmente, que a gente só tem que
ampliar e fortalecer, né? Uma das recomendações primárias que a gente colocou no documento que eu entreguei à equipe de transição aí em Brasília é o reaproveitamento, a melhoria e o investimento nas ferramentas que nós já temos. Porque essa história do governo de ficar fragmentando em um monte de site, que depois descontinua, não tem TI, não funciona. E a própria CGU hoje tem a Controladoria Geral da União, que é a responsável por cuidar da Lei de Acesso à Informação, tem o Fala BR, que é onde o cidadão pode encontrar a ouvidoria pública e a Lei de Acesso à Informação, e que é um site bom e que todos os municípios e estados podem aderir sem ter custo nenhum de desenvolvimento de tecnologia.